O relator da reforma da Previdência apresentou hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados o parecer sobre a proposta que foi enviada ao Congresso. O texto substitutivo traz uma economia inferior à prevista pelo governo, um tempo mínimo de contribuição menor para mulheres e exclui as mudanças no benefício de prestação continuada. Jornalistas e o próprio presidente da comissão especial chegaram antes mesmo da abertura da sala e aguardaram sentados no chão. A leitura do relatório começou mais de 3 horas depois do início da sessão. E o texto veio com mudanças em relação ao que havia sido proposto pelo governo. O valor do impacto com a reforma da Previdência diminuiu, passou para 915 bilhões de reais. A meta do governo com o texto original era de 1 trilhão e 200 bilhões. A Previdência tornou-se o principal fator de desajuste das contas públicas do país. Por isso, reformá-la é um passo fundamental para fazer o Estado brasileiro voltar a caber em si. A idade mínima segue a proposta do governo: 62 anos para mulheres, 65 para homens. Mas o tempo mínimo de contribuição das mulheres caiu para 15 anos. O governo queria 20 anos para qualquer trabalhador. No caso dos trabalhadores rurais, as idades mínimas para aposentadoria continuam as mesmas: 55 anos para mulheres e 60 para homens. O tempo mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens também foi mantido pelo relator. O governo queria para ambos os sexos 60 anos de idade mínima e 20 de contribuição. As mulheres que vivem no meio rural também têm de arcar com a sobrecarga de trabalho doméstico não remunerado, que, em regra, não recai sobre homens na sociedade brasileira. Desta forma, no tocante aos trabalhadores rurais, entendemos incabíveis alterações na idade vigente para aposentadoria, uma vez que exerçam uma atividade extremamente desgastante. Já para os professores, o relatório propõe 57 anos de idade mínima para aposentadoria das mulheres e 60 para os homens. A proposta original era de 60 anos nos dois casos. Foram excluídas as mudanças no benefício da prestação continuada, o BPC. Pelo relatório, idosos pobres podem receber um salário mínimo a partir dos 65 anos. O governo havia reduzido o pagamento para R$ 400 a partir dos 60 anos e propôs um benefício de um salário mínimo a partir dos 70. As pessoas com deficiência e os idosos que recebem o BPC são cidadãos que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social, que precisam de auxílio estatal para que possam usufruir das condições mínimas de existência. Como era previsto, o relator cortou a proposta de criação de um sistema de capitalização defendida pelo governo e excluiu servidores estaduais e municipais das regras. Para compensar a redução de economia total da reforma da Previdência, Samuel Moreira propôs aumentar impostos cobrados de bancos. A iniciativa ajudaria a arrecadar pelo menos 50 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O relator também propôs o aumento de 217 bilhões de arrecadação com o fim da transferência de recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o BNDES. Com isso, a economia total em 10 anos pode chegar a 1 trilhão 130 bilhões de reais.